Olá pessoal, nós estamos dando início a mais uma edição aqui da Futuro Invest TV, hoje dia 6 de setembro. Como amanhã a gente tem feriado na sexta, a gente está antecipando o programa. E como sempre, a nossa pauta ela vai falar um pouco do cenário macro, as principais notícias da semana vão vir em seguida. O Alan vai comentar com vocês aí sobre análise técnica e por fim, nós vamos ter aí uma entrevista. Hoje nós vamos conversar com Walter Maciel, sócio da Quest Investimentos, que vai abrir um pouco aí as estratégias do principal fundo em termos de destaque do ano que eles têm na casa, que é o Quest Small Cap, e como é que eles estão vendo a bolsa daqui para frente. Falando um pouco sobre o cenário macro, a semana foi de certa forma de apreensão e expectativa com o discurso do Mário Draghi. Isso aconteceu hoje pela manhã. Hoje às 9h30, horário de Brasília, o Draghi não negou fogo e fez efetivamente aí uma divulgação de uma compra maciça e ilimitada de títulos de curto prazo dos países da zona do euro. Foi bem recebido pelo mercado, as bolsas internacionais que já vinham subindo pós-discurso intensificaram a alta, e esse aí era o evento mais aguardado no curto prazo pelos mercados, e o fato do Mário Draghi, o Super Mário, não ter negado fogo é uma sinalização positiva para os mercados daqui para frente. Amanhã nós vamos ter nos Estados Unidos a divulgação do relatório de emprego, né? Como sempre esse dado é bem acompanhado, dado que o principal problema hoje dos Estados Unidos consiste em ainda ter um desemprego muito acima da média histórica, e essa informação vai ser também muito importante para saber se nós vamos poder contar ou não com o Quantitative Easing 3 aí daqui para frente. Por incrível que pareça, um payroll mais fraco ou abaixo das expectativas de mercado amanhã pode até vir a ser bem recebido pelo mercado, dado que se a criação de emprego está mais fraca, isso deve chamar um afrouxo quantitativo mais no curto prazo, e isso pode fazer com que os mercados avancem, tá? Então vamos aguardar aí o payroll, que vai ser um driver bem importante. Algum outro destaque que merece atenção aí na semana foi a divulgação do PMI na China no final de semana. Do sábado para o domingo veio fraco, mostrando que a economia por lá continua desacelerando, preocupando principalmente os mercados de commodities. E essa semana nós estamos vendo aí que, apesar da melhora do Ibovespa, as ações da Vale e de outros produtores de commodities de metais continuam bem pressionadas. Nossa percepção pós-discurso do Mário Draghi é que Ibovespa deve continuar flutuando aí entre 55 e 60 mil pontos. Esse é o range que a gente enxerga para as próximas semanas. A gente não vê motivo para o Ibovespa estar acima de 60 mil pontos. E dado que se afastou aí um risco mais sistêmico de ruptura do euro, né, a gente também não vê o Ibovespa tradando abaixo de 55. Então acho que o Ibovespa vai ficar aí encaixotado pelas próximas semanas, sem drivers para levar para patamares mais baixos e também sem drivers para levar para patamares superiores a 60 mil pontos. O patamar atual de 56.500 é um patamar que a gente julga interessante para procurar alternativas. E 60 mil pontos, como a gente vinha aí desde a primeira edição da Futuro Invest TV, sem muito apetite para montar a posição para prazos um pouco mais elásticos. É lógico que quando a gente fala do Ibovespa hoje, existem vários Ibovespas dentro do Ibovespa, né? Existem ações que estão indo super bem e ações que estão indo super mal. Então, cada dia que passa, tá mais difícil de você, e está se tornando um negócio para profissional, de você conseguir separar setores e empresas para poder montar carteira. Então, basicamente foi isso em destaque. Eu passo a palavra agora ao Alan, que vai conversar com vocês sobre análise técnica. Olá pessoal, estamos começando mais um Futuro Invest TV e mais uma vez fazendo nossa análise semanal aqui. A gente pode ver uma semana mais curta agora por conta do feriado, por conta do 7 de setembro. Nosso mercado aí segue fazendo aí um movimento de alta essa semana. Até agora subindo 1,30, a quarta e a quinta-feira salvando aí o mercado. Hoje o mercado subindo 1,60, correspondente aí a boa parte dessa alta dessa semana. O mercado até agora então subindo 1,60 hoje e na semana subindo 1,30. Então pregão de hoje que vem compensando aí, fazendo essa semana de alta. A gente pode ver que o mercado aí
quebrou a sua sequência de quedas, depois de 3 pregões consecutivos corrigindo, o mercado finalmente aí vem fazendo uma alta e respirando. Graficamente falando, pode ser um pullback para um pivô de alta. Graficamente falando, a gente pode estar armando um pivô de alta no semanal. A gente não pode afirmar isso, tá, pessoal? É muito cedo para afirmar isso, mas tem essa possibilidade. Tem que entender que a analista técnico trabalha com o que está acontecendo, não o que pode acontecer, tá? Então não vamos trabalhar a possibilidade de um pivô semanal. A gente tem que trabalhar com o que está agora, que simplesmente é um recuo do mercado. Pode ser um pullback ou não, nós só vamos saber ali na frente. Partindo para o gráfico diário, a gente pode ver o mercado retornando para sua média móvel de 40 períodos. Pode ver que o mercado perdeu a sua média móvel verde, que é a média móvel de 20 períodos, e ele retornou para sua média móvel de 40 períodos aqui. Esse movimento de queda aí do mercado, voltando para sua média móvel e hoje fazendo um movimento de alta. Sinal ruim, pessoal, é essa inclinação da média móvel de 20 períodos. Muito cedo, mas é um sinal ruim, tá? Esse recuo aqui pode estar indicando uma mudança de viés do mercado. Fico preocupado com duas coisas no mercado. Um é essa inclinação da média móvel de 20 períodos, que estava muito bem até o final do mês de agosto, e o outro uma posição vendida dos estrangeiros. Estrangeiros, mais uma vez, vendendo aí as posições de contratos futuros e aumentando suas vendas. Então chegamos a mais de 20 mil contratos vendidos agora aí na primeira semana de setembro, e é um sinal ruim para o nosso mercado. Sabemos que os estrangeiros vendidos no mercado futuro é sinal de pioras para o nosso mercado. Esse rally de alta que a gente teve aqui em julho e agosto veio acompanhado de uma melhora nos contratos futuros, e agora a gente está caindo e os contratos estão piorando. Serve de sinal de alerta para o investidor. Caso o mercado corrija mais, a gente sabe aí o que está acontecendo. Os estrangeiros já estão voltando a vender posições futuras e, consequentemente, a gente não pode ficar tão confiante no mercado enquanto os estrangeiros estiverem vendidos no nosso índice futuro. Falando agora aqui de ação, falando agora de ativos, comentar aqui alguns destaques aí dessa semana. Primeiro destaque, os Minas. Saiu uma medida intervencionista, vamos falar assim, e só que dessa vez foi positiva, né? Tem muita medida de intervencionismo negativa, como aconteceu com as elétricas, e tem algumas também positivas, que é o que está acontecendo com o setor de siderurgia. E o destaque que eu posso falar na semana aí, provavelmente deve ser os Minas aí, subiu 17,97, 18% no pregão de ontem, e hoje segue já fazendo aqui um recuozinho, caindo 0,20. Pessoal, aqui o mercado ensina uma bela lição. Primeira, respeite Fibonacci. Olha a projeção de Fibo da ação. Olha como ela rompeu e chegou no primeiro objetivo. Olha o primeiro objetivo de Fibonacci aqui atingido. Deixa eu até afastar um pouquinho aqui para a gente ver melhor. Respeite o Fibonacci. E segundo, cuidado com a euforia. Duas regras que a gente tem que entender com o mercado. Rompimento dos R$9 foi uma compra técnica, sim. E o objetivo foi alcançado, que chegou no primeiro objetivo de Fibo. Mais do que isso fica difícil, né, pessoal? Então fica a lição para aquele pessoal, aquele investidor que quer comprar euforia, quer comprar depois que já foi. Pessoal, o movimento já foi. Quem comprou no ponto certo, R$8,99, parabéns, comprou certo. Comprar agora, pode estar pagando um pato. Então a ação subiu hoje, bateu 10,14, recuou, caindo 0,32 no momento, indicando um recuo. Fechando assim, lógico que a ação fecha feio no curto prazo e deve fazer um recuo. Esse gapzinho aqui pode estar com seus dias contatos, lógico, se o mercado confirmar esse topo. O pregão ainda está rodando aí, mas fechando assim, o mercado pode confirmar o seu topo e buscar esse fechamento do gap no curto prazo, o que pode ser um sinal ruim. Semana aqui a indicação, estava procurando que setor comprar, fazendo minhas análises aqui, fazendo meus estudos, e eu gosto muito de analisar o setor que eu vou estar operando, o setor que eu vou estar comprando. Eu não faço aí compras aleatórias, eu não compro aí setores qualquer que estão com perspectivas aí que não está quente, a gente pode falar assim, que não está com um bom momento no mercado. E essa semana está pesquisando um setor que está bom, e o setor que está bombando, eu posso falar sobre educação. Então, educação, a gente pode falar aqui da Anhanguera, muito forte, a gente pode ver um papel de interesse de alta. Croton também fazendo aí um bom movimento, a Estácio também lá no movimento de alta. Então, o setor que eu estava procurando, um setor forte, é isso que eu estava querendo fazer uma comprinha. E dos ativos do setor de educação que mais me chamou a atenção se chama a EDU3. Então, a EDU3 foi o ativo que mais me chamou a atenção para uma comprinha aí, e segue sendo a indicação na semana. Papel de uma lateralizada, tá bom? Essa lateralizada que ele deu aqui na resistência dos 31,50, fez um recuo para sua média móvel de 20 períodos e deu outra lateralizada. Esse recuo aqui para sua média móvel de 20 períodos aqui é um bom sinal. O papel ficou firme nessa região e segue sendo a indicação na semana a EDU3. Papel muito bem configurado. Olha essa bandeirinha que ele pode estar armando aqui no semanal. Olha o semanal aqui, a bandeirinha que ele pode estar armando. Então, fica de olho aí, pessoal, a indicação aí para a semana que vem da Anhanguera. O papel está um pouquinho lateralizado, mas essa lateralização segue sendo uma excelente aí alternativa para compras.
Bom, então é isso, pessoal. Ficamos por aqui no nosso Futuro Invest TV. Aguardo vocês agora na próxima semana. Um abraço e até a próxima. A nossa sessão de entrevista para essa semana vai ser com Walter Maciel, sócio da Quest Investimentos, e nós vamos conversar um pouco sobre o fundo de destaque, um dos fundos mais rentáveis que nós estamos vendo de ações esse ano, que é o Quest Small Cap. Então a abordagem vai ser toda voltada para esse fundo, dado que tem sido um ano bem desafiador para gerar performance em ações. A gente tem ouvido aí dos nossos clientes que operam, fazem gestão própria de carteira, que tem sido um ano bem desafiador para construir rentabilidade. E quando a gente conversa com uma casa que tem um fundo que em 12 meses está entregando 41% de performance, e esse ano, até ontem, 30% de retorno, a gente tem que baixar a nossa crista e ouvir aí, e aprender um pouco com essa turma. Então, assim, Walter, eu queria ouvir de você, como é que vocês têm construído a estratégia de small cap para o fundo, e quais foram os principais acertos da gestão até então? A primeira coisa, então eu vou tomar liberdade de responder de uma maneira mais ampla. Eu queria lembrar que o fundo acumula 103,48% de retorno desde seu lançamento, e nesse mesmo tempo, desde 30 de dezembro de 2009, o índice small da Bovespa rendeu 21,59%, e o Ibovespa rendeu algo próximo a menos de 17% no período. Eu acho que a gente está passando por um período complicado, né? Já são quase 2 anos, e onde principalmente nesse ano nós vemos o Bovespa com grandes dificuldades para se valorizar, porque as empresas continuam muito pressionadas por maus resultados, e além desses maus resultados, alguns setores chaves para o Bovespa estão negociando a preços que, sinceramente, hoje a gente não vê grande upside. Primeiro, se defendendo da crise europeia, né, que começou no final de 2009, se aprofundou ano passado, né, e seguiu se aprofundando esse ano. Agora começamos a ver o risco de cauda de uma ruptura lateralizada diminuindo bastante, e para isso até mesmo temos hoje aí notícias muito importantes do Banco Central Europeu, mas o fato é que os investidores e gestores se protegendo desse cenário mais agressivo, se voltando para empresas mais defensivas, com maior visibilidade de geração de caixa. Em função disso, nós temos hoje o setor de bens de consumo negociando a quase 30 vezes lucro. Por outro lado, alguns outros setores que são bons geradores de dividendos, como telecoms e setor elétrico, enfrentam hoje um cenário mais adverso. No caso de telecoms, um governo, né, que pede melhor qualidade de serviços e por isso vai exigir maior investimento das empresas. E por outro lado, no setor elétrico, o entendimento, o diagnóstico de que não é só o câmbio. O Brasil tem um grave problema de contas que parecem muito descontados por Bovespa, como, por exemplo, o setor de construção civil. O setor de construção civil acabou fazendo grandes planos de expansão pelo território brasileiro, até mesmo para justificar aquela grande rodada de IPOs, né, a partir de 2007, e as empresas se viram com grandes problemas de execução e com pouca geração de caixa. Então nós também não vemos esse setor performando bem nos próximos meses. Apesar de achar que é um dos setores mais dinâmicos da economia brasileira, a grande maioria das empresas listadas está em má situação. E por fim, temos toda a parte de materiais básicos, onde estão as empresas exportadoras de commodities, que é grande parte do Bovespa. A gente não tem nenhuma visibilidade, por enquanto, de um cenário de recuperação mais robusta da China. E, portanto, as empresas vão continuar com problemas. Fora a interferência governamental, notadamente, por exemplo, em Vale, onde nós temos não só o preço de minério muito baixo pela fraqueza da China, fraqueza momentânea, acreditamos, mas fraqueza, mas também temos a Vale pressionada pela questão fiscal e dos royalties. Por outro lado, a gente olha para o Brasil com relativo otimismo. Nós não vemos o Brasil um país capaz de ter taxas de poupança parecidas com a da China e com problemas severos de infraestrutura. Portanto, a gente acredita que o Brasil cresce 3,5% ao ano daqui até 2020. Mas nós chegaremos em 2020 com esse crescimento, com uma dívida PIB de 20%, que é algo que justificaria hoje um rating double A do S&P, isso é uma mudança dramática, e por fim, com uma renda per capita próxima a 18 mil dólares, fazendo a comparação com a Coreia do Sul, que hoje tem uma renda per capita de 21 mil. Só que com uma população de 220 milhões de pessoas em 2020. Esse cenário nos sinaliza uma dramática mudança dos padrões de consumo daqui até lá, com uma população mais enriquecida e que vai ter uma demanda por melhores serviços, por educação, por saúde, por infraestrutura, e um governo que não tem condições de entregar esses serviços.
É por isso que nós vemos no ambiente de mid e small caps a maior oportunidade e o maior dinamismo. E uma maneira de fugir dessa armadilha do Bovespa, que hoje não parece barato. Ok, Walter, você mencionou alguns setores que estão com problemas. Eu queria ouvir de você quais são os setores que vocês estão efetivamente apostando daqui para frente. Na verdade, a gente faz mais apostas individuais em empresas do que em setores. Mas se eu tivesse que te apontar um setor que hoje parece barato, por exemplo, você tem o setor financeiro. Só que sempre com o risco do Brasil crescer um pouco mais e apertar um pouco mais a inflação e aí vir medidas macroprudenciais. Portanto, do ponto de vista setorial, a coisa não está tão fácil assim. A grande saída e a grande explicação para a nossa performance é realmente do ponto de vista bottom-up, de apostar em empresas que nós conhecemos, que confiamos e que acreditamos que tem upside. Ok, Walter, para terminar, eu queria ouvir de você alguns cases, e já que você falou que um grande diferencial da casa é conhecer profundamente a empresa, eu queria ouvir de você aí, se possível, 3 cases de grande convicção aí, 3 ações que vocês gostam muito daqui para frente. Então vamos lá. O primeiro case é a Croton. Croton é uma empresa do setor de educação. A gente mantém ela como top pick da casa, apesar da forte performance que a empresa já teve no ano. A gente continua com uma visão muito positiva para todo o setor de educação, isso sim é raro atualmente. E no geral a gente continua vendo mais upside do que downside. Então essa é uma das empresas que nós mais gostamos. Ela tem um crescimento grande da base de alunos, um ramp-up da geração de caixa e é uma das nossas principais apostas no fundo. Outra aposta que nós gostamos muito é a CETIP. A CETIP sofreu bastante. O patrão apresentou oportunidades, inclusive, para a gente aumentar a alocação. E a gente acha que a CETIP também acabou apanhando por preocupações que hoje parecem muito mais pertinentes à BMF do que a CETIP, que tem um negócio muito mais protegido, muito mais difícil de ser replicado. A gente acha que o baixo volume, né, já está no vale. A partir de agora nós vamos ver uma recuperação. Essa recuperação já deve ser no final do segundo semestre de 2012, mas notadamente em 2013. E o crescimento da base de empréstimos veio para ficar uma mudança estrutural. Portanto, é um papel que a gente gosta bastante. Eu vou falar agora de um papel que está mais para o mid large cap do que para o small cap, mas que nós temos no nosso fundo, que é a Pão de Açúcar. Em nossa visão, as principais incertezas relativas à mudança de controle já foram esclarecidas com o exercício de opção de compra por parte do Casino. A gente ainda tem algumas incertezas, principalmente relacionadas à participação na Via Varejo, que é a controladora das Casas Bahia e do Ponto Frio. Mas a gente acredita que esses conflitos vão ser solucionados, sem prejudicar os acionistas minoritários. Na parte operacional, o Pão de Açúcar vem mantendo um crescimento sólido, que a gente acha que vai se acelerando nos próximos anos, com a expansão da área de vendas e as melhoras em alguns formatos de lojas, como Açaí e Extra, mini mercado Extra. Nesses dois formatos, adaptações pontuais, mas muito importantes para melhorar a rentabilidade, foram feitas e os resultados são animadores. No caso da Açaí, a retirada da oferta de produtos que faziam um fluxo maior de consumidores de varejo reduziu o tempo de espera na fila e aumentou o ticket médio. E no mini mercado Extra, foi a adaptação de produtos frescos e da unidade de padaria que aumentou o fluxo das lojas. Isso tudo faz uma melhora mais acentuada, junto com a melhora mais acentuada da economia na segunda metade do ano, deve garantir um aumento substancial de volume nas lojas. Além disso, o grupo tem rentabilizado áreas próximas a supermercados para desenvolvimento imobiliário. E teve um resultado, na verdade teve um ganho de 95 milhões de reais devido ao reconhecimento do resultado de 3 empreendimentos imobiliários lançados com a Cirela e com a Elba. Portanto, é um dos nossos top picks. E vou abusar, vou dar um quarto nome para você, que a gente gosta bastante, que é a OHL. Nós estamos ainda otimistas com a perspectiva do setor, o tráfego tem surpreendido favoravelmente e o papel ainda está bastante descontado. Então, essas são 4 ideias do fundo. Eu queria lembrar que apesar do fundo ser small caps, e isso garante que nós não vamos ter as 25 maiores pesos do IBX no fundo, por regulamentação, a gente acaba tendo uma carteira mais voltada para a área de saída muito estreita. E você paga um prêmio muito caro para sair de posições ilíquidas. Portanto, o nosso fundo é sempre gerido com um olho em cima da liquidez da carteira. Por isso, hoje, olhar para esse fundo, mesmo com uma performance, uma alta performance gigante em relação ao Bovespa,
você vai reparar que 70% da carteira do fundo negocia mais de 7 milhões e meio de reais por dia, o que garante que o grosso do fundo é de ações com excelente liquidez. Ok, a gente gostaria de agradecer aí ao Walter por essa oportunidade aí de esclarecer essas dúvidas para os nossos aí ouvintes. E até a próxima, Walter. Muito obrigado. Eu te agradeço a participação nesse veículo, é muito importante para a gente e estamos à disposição. Até a próxima.